Fala para quem está do teu lado, fica tranquilo. O teu testemunho já tem dia e hora marcada para você contar. Fala, o nosso milagre vai virar notícia. Vale um glória a Deus. Meu Deus do céu. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, diga Zadok. E com este todos os levitas que levavam a arca da aliança, a arca de Deus, e puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Digam, a arca de Deus é a presença de Deus. Na presença de Deus eu não quero sair, é aonde eu quero ficar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela tua presença que é notória aqui. Eu tenho certeza que tanto aqui como por onde chegar as transmissões, ó Pai, dessa mensagem, desse culto, vidas serão abençoadas. E o intuito é um só, Senhor, que o teu nome, que a tua presença seja glorificada e exaltada, e que nós venhamos a ter mais fome e mais sede pela sua presença. Então, Senhor, tira toda a preocupação, todo o peso, tudo aquilo que tem tentado nos impedir de entender o teu querer, o teu agir. E, Senhor, aumenta em nós a fome e a sede pela tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, quem crê nessa oração, diga amém. Queridos, amados, eleitos do Senhor, noiva do Cordeiro, sacerdócio real, geração eleita, labareda de fogo, pedra de matar gigante. É tu que eu estou falando. Levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? A testa pode levantar a mão e dizer glória a Deus aí. Isso aí. Fala, aqui não é hospital nem cemitério. Aqui é o lugar que a presença de Deus é manifesta. Que café gostoso. Eu não sei se você meditou nesse tema dessa noite. Deus tem trago aos apóstolos, apóstolo Otoniel, apóstolo Gisele, uma temática de cada culto. E a gente não fica preso a um tema. Nós somos conduzidos pela presença e pela revelação do Espírito Santo. Mas Deus tem colocado cada tema em cada culto, para que eles tragam para nós, para esse tempo. E eu estava pensando em respeito de famintos. Famintos fala de fome. Fome fala de comida. E se tem uma coisa que crente gosta de falar, é de comida. Tem glória a Deus aí. Mas eu vim pensando nisso, Samuel, o diácono Caio. Eu vim pensando nisso, mídia. Eu vim pensando nisso, você que está nos assistindo pelas redes sociais. A nossa geração. A nossa geração não é mais uma geração que está acostumada, com todo respeito às irmãs, a quem faz comida. Não é mais uma geração que, nem todos, é claro, que é acostumada a uma comida que dá sustância. Falei igual aos antigos, sustância. A comida de antigamente, ela era preparada, levava mais tempo. Há quem diga que a comida a lenha é mais gostosa. A irmã Maria do sertão das Minas Gerais pode concordar com a gente. Chegou aqui no Rio de Janeiro, veio no caminhão de pau de arara, mas está aí. Há quem diga que a comida feita no fogo a lenha, ela parece que pega mais tempero, fica melhor. Mas o que eu quero falar com vocês é a respeito do que a gente tem se alimentado. Que fome é essa que a nossa geração ela está tendo?
Será que é fome? Ou é simplesmente um momento só de saciar aquele desejo, aquele momento? A nossa geração, com todo respeito, é uma geração dos fast food, é uma geração do delivery. E a geração que nos antecedeu um pouquinho, a fast food e delivery, foi uma, talvez, eu vou até com cuidado, eu vou falar, mas eu vou dizer que talvez foi mais perigosa do que a de agora. Como também se não fosse mais ou menos importante. Que geração foi essa, bispão? A geração miojo ou macarrão instantâneo. Quem é que nunca falou assim, eu vou preparar esse miojo? A gente dá uma moral e a gente nem está fazendo um merchan pela marca miojo, mas é um macarrão instantâneo que em 3 minutinhos está pronto, a comida para a criança, a comida para a família, e está pronto. Quem nunca aqui deu um miojo para o seu filho, para a sua filha? Quem nunca deu comida para o seu marido, a sua esposa, um miojo? Por quê? Por causa do trabalho. Vou chegar em casa, é mais rápido para fazer, o meu filho, a minha família está com fome, e a gente libera essa comida que é rápida. Só tem um problema, grita qual? Mas para gritar qual? É rápido, mas não tem vitamina. Fala, uau! Não tem vitamina, não tem sustância. E se não tem vitamina, se não tem proteína, quando vem o vento forte, o vento de repente, o resfriado chega. Sai do banho quente, abre a janela, toma um golpe de ar. Correr um pouco, faz um pouco mais de exercício. O corpo não aguenta, por quê? Porque não tem vitamina. E espiritualmente falando, a gente traz agora para nós, para um contexto espiritual. O testemunho que a irmã acaba de contar, ela fala que ela está orando, e ela não está orando de joelho dobrado, ela não está orando em cima de uma montanha, ela não está orando dentro do quarto. Ela fala comigo, bispo, eu estava lavando a louça. Posso ouvir um glória a Deus aí? E eu comecei a falar com o meu Senhor lavando a louça. E mesmo lavando a louça, Ele ouviu as minhas orações. Quem é que nunca falou com Deus lavando a louça, lavando a roupa? Quem é que nunca falou com Deus varrendo a casa? Quem sabe limpando o quintal? Eu não sei qual é o teu momento de falar com Deus. Eu só sei que nós precisamos aumentar a nossa fome pela presença de Deus, a vontade de estar perto de Deus. Ei, sacerdotes do Senhor, nós precisamos voltar a nos alimentar com o alimento que dá vida eterna. Vale um glória a Deus aí? Eu vi aqui, no momento de ofertório, também não podemos ser redundantes, né? O evangelista falou sobre isso, mas sobre um casal, Ananias e Safira, que ele pega, ele fala para os apóstolos, nós vamos dar. Os apóstolos não pediram nada para eles, Deus não pediu nada para eles, mas por que ele foi acometido para levar aquela oferta? Porque ele viu alguém pegando e ofertando. A gente, foi bem falado aqui, a gente não tem que ofertar porque está vendo alguém ofertar. A gente tem que ofertar porque aquilo tem que ser um princípio na nossa vida, como uma pessoa que tem fome e sede pela presença de Deus. Eles viram quem? José ofertando. Mas a Bíblia fala que José era levita. E para quem sabe, das tribos de Israel, a tribo de Levi foi a única tribo que não teve direito a herança nenhuma. As outras tribos todas tiveram direito à herança, mas a tribo de Levi era algo especial que Deus deixou. Deus falou para Levi, ei Levi, você não precisa de ninguém te sustentando, Levi. Você não precisa depender de ninguém. A tua dependência, Levi, tem que ser da minha presença. Tem mais alguém aqui que continua dependendo dessa presença? A presença, fome por ela, não deixa que nenhum macarrão instantâneo, nenhuma coisa fora da presença venha te seduzir, venha te levar para o querer. O que é que eu faço então, bispão? Mergulha. A mesma palavra de Ezequiel 47 continua ecoando no dia de hoje. As águas profundas, mergulha na presença. Chega de quê? Da comida instantânea.
A comida que dá sustância a essa aqui se chama palavra de Deus. Palavra. Posso continuar assim ou não? Por que você está triste? Por que você está de cabeça baixa? Quem é que te move? Se for o Deus da Bíblia, tem alguma coisa desalinhada aí. Porque a minha Bíblia está dizendo que a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou repetir: a alegria do Senhor é a vossa força. Mas a nossa geração é uma geração de fast food, uma geração de comidas instantâneas, uma geração que ligou, entrou no aplicativo, pede um lanchinho, chega em casa. Não é mais aquela geração que antigamente pegava o feijão de um dia para o outro, colocava na água para tirar o agrotóxico. Não é aquela geração que pegava a faca e furava a carne e temperava, porque no dia para o outro o tempero era mais gostoso. A nossa geração não é mais aquela geração em que os pais, a família está junto, comendo, até isso saiu de moda. O pai não senta mais com a família para fazer uma oração antes do alimento. Não, isso foi, sabe por quê? Porque estão tentando tirar aquilo que é o verdadeiro alimento por um fast food. Mas eu estou pregando para pessoas que ainda amam a presença de Deus. Eu estou pregando para você que ama a presença de Deus, sim ou não? E quantos não estão espiritualmente maus, resfriados, vivendo uma vida tóxica, porque eu não gosto de fulano, porque ele passa, não fala comigo. Eu não gosto de fulano, sabe, quando está no altar, prega, canta, sapateia, quando está na porta, mas não cumprimenta. Ei, o seu alimento quando é esse daqui. A minha Bíblia diz, e a tua também, que se eu saudar o irmão com a paz e ele não me der, a paz volta para mim. Então o alimento é a palavra, é ele que nos dá. E sabe o que é interessante nisso? Quanto mais come, mais fome dá. Eu vou repetir: quanto mais come, mais fome dá. Aleluia. Ei, a gente precisa voltar ao quê? Voltar a ter fome. Zadok, eles levam a arca. O rei poderia chamar qualquer um, poderia, humanamente falando, mas Deus coloca ele chamar Zadok, porque sacerdote da casa de Zadok é sacerdote que tem fome. Tem alguém com fome da presença? Sacerdote da casa de Zadok quer ficar perto da presença. Aleluia! Sacerdócio, conforme o querer e a vontade de Deus, nós precisamos despertar. Eu posso ouvir o teu amém? Se você não desejar despertar, se eu não desejar despertar, pode vir o profeta do Alabaxéia e do Derrevas, que a vida não vai mudar. Não vai mudar, sabe por quê? Porque a geração que, pelo amor de Deus, eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? A nossa geração está indo por fábulas profanas. É uma geração que vai no YouTube, aperta o dedinho, o cabelo dele é bonito, a voz dele é eloquente, ele fala bem, a eloquência dele é boa, mas tu não sabe qual é a vida dele, dela. Ei, valoriza quem Deus bota na tua vida, porque a nossa geração não pode ser a geração do YouTube. A nossa geração tem que ser a geração do quebrantado, que tem sensibilidade na palavra, que sabe quando é Deus e quando não é. Então, pelo amor de Deus, desperta enquanto é tempo. Porque é a palavra que está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus continua querendo a nossa intimidade. Sacerdócios, fome pela presença. Fome pela presença. Não precisa me responder não. Você orou hoje na hora de fazer a tua refeição? Você teve um tempinho para Deus hoje? Não precisa me responder, responde para você.
O que mais tem impacto na sua vida? A opinião de uma pessoa, o que Deus está achando de você. Talvez você não tenha se perguntado, ou melhor, talvez você não tenha feito uma pergunta para Deus. Que pergunta, bispo? Essa pergunta que todos nós precisamos fazer. Senhor, o Senhor está satisfeito com o que eu estou fazendo? O Senhor está se agradando com aquilo que eu tenho feito? Porque às vezes a gente quer impressionar pessoas, a gente quer impressionar a plateia, a gente quer a curtida na rede social, mas não está preocupado se papai está se agradando com o que a gente está fazendo. Fala com quem está do teu lado, papai está falando. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos. A Bíblia fala: coloca teu rosto no pó e talvez haja. Estou na igreja. Coloca o teu rosto no pó e talvez haja esperança. Esperança, sacerdote. Não deixa as distrações te afastar da presença. Olha para mim aqui, jovens, senhoras e senhores. Seja faminto por Deus. Seja faminto. Faminta. Olha para mim aqui. Tira essa cara de maracujá de gaveta que você está fazendo aí, pô. Deixa eu te falar uma coisa. Cara feia não é sinal de santidade, não. Tá aí com uma cara de delegado da polícia. Tá quieto aqui, porque quando acaba o culto. Eu vejo pessoas que não se expressam na igreja, mas na rede social. Até na hora de fazer o número 2, fala: vou fazer o número 2. É a nossa geração. A geração, sabe o quê? Da comida instantânea. Sabe qual é a comida instantânea? Que a opinião importa mais para você do que a palavra de Deus e a palavra da sua liderança. Olha para cá. Às vezes vem umas ligações, umas mensagens dessa, igual a da irmã Marlúcia, que a gente... Mas as mensagens que chegam para mim, às vezes, são mensagens de desespero. Deixa eu te falar uma coisa que tu já sabe. O inferno é real. E o inferno, ele investe pesado para tentar destruir a nossa vida. E o que a gente faz? Comida instantânea. A gente não quer a comida que traz vitamina para a gente. Tu imagina se Jesus estivesse comendo comida instantânea. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Esaú caiu. O Esaú caiu. O irmão falou: o que me adianta a primogenitura se agora eu estou com fome? O que adianta eu me guardar para o casamento se minha carne está... Vou mudar de assunto. Fala para quem está do teu lado: não, também é a resposta. Fala: se guarda. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que as pessoas às vezes elas ficam com bronca da gente porque a gente prega contra o pecado. E se eu te falar uma coisa, cara, a gente prega contra o pecado, sabe por quê? Porque a gente não quer ver as pessoas presas numa escravidão, porque o pecado aprisiona. Olha uma pessoa que é viciada em droga, tenta tirar ela de lá, aí você fala: é muito fácil, ela está acabando com a vida dela, com a família, por que não para? E você, por que não para de falar mal da vida dos outros? Eu, por que não para de comer tanto? É muito fácil falar de alguém, parar, criticar, mas eu primeiro preciso olhar para mim. A geração da gente precisa ser uma geração que tem fome de Deus. Se a gente tivesse fome de Deus, a gente não andava sozinho, a gente não vinha para a igreja sozinho. O nosso assunto ia ser o tempo todo a presença de Deus. A geração fast food que está vivendo na nossa época é uma geração que só se preocupa e diz que a adoração é estar aqui dentro, né? Não, a adoração não é a gente levantar a mão para um lado e para o outro, não. A adoração é querer estar perto da presença dele.
Adoração é a gente não querer entristecer o Espírito Santo. Adoração é a gente querer mais dele. É que uma mulher falou no poço: dá-me de beber. Jesus falou que beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Sabe, a gente precisa. Eu acho que eu estou sozinho aqui. Será que só eu estou sentindo a presença dele aqui? Sabe, quando a palavra de Deus é pregada, eu me emociono, meu coração aquece. Sabe por quê? Um dia eu estava do lado de fora, Deus me traz para cá, e eu começo a olhar a palavra. E quando eu comecei a ser alcançado pela palavra, eu comecei a imaginar: meu Deus, que amor é esse? Se o teu amor não me alcança, eu estava perdido, a minha família estava perdida. Mas eu louvo ao teu nome, Senhor, porque o Senhor não olhou para a minha qualidade, para aquilo que eu fazia. O Senhor olhou para mim e falou: esse é meu filho. Da mesma maneira que olhou para cada um de nós e diz: ali é o meu filho e a minha filha. Ele nos alcançou, ele nos atraiu. Agora a atitude é minha e tua, porque ele está aqui pronto a dar de beber, a dar de comer. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, vai, tem atitude. Tem atitude, meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma garça aqui dentro. Bispo, eu não consigo sentir isso. Você só não consegue se você não quiser. Você só não consegue. Bispo, a minha vida está difícil. Bispo, está tudo tão, sabe, parece que está de cabeça para baixo. Eu até entendo. Mas a minha Bíblia diz, não sou eu não. É a minha Bíblia que está dizendo que a árvore ainda cortada na raiz, ela floresce. Você pode estar machucado, machucada. Podem ter te poldado, meter a faca, o facão, canivete. Eu não sei o que foi, mas Ele ainda quer fazer você florescer. A atitude é nossa. Ele ainda é o Deus. Levanta a mão, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que reacende o pavio que fumega. Ele é o Deus que restaura a cana quebrada. Se tem faminto de Deus, pelo amor de Deus, se aproxima dele. Meu Deus do céu, alguém já começou a entender. Ei. Famintos pela presença. Ei, eu me lembro de Obed-edom. Eu me lembro do velho Obed, que ensina tanto para nós. A arca estava na casa do rei. A arca estava na casa de Davi. Mas o que adianta? A presença de Deus está na minha casa. O que adianta a presença de Deus estar na tua casa, se a gente não quer dar atenção para a presença? Se a gente não está nem aí para essa presença? Aí sabe o que Deus faz? Ei, Davi, tira essa arca daqui. Sabe por que eu quero me revelar a você, mas você não quer me dar atenção? Então faz o seguinte: já que no palácio não querem me dar atenção, vai lá para a comunidade, vai lá para a Vila do Céu, porque na Vila do Céu, eita! Na Vila do Céu tem faminto pela presença, cadê? Eita, isso, vai, adora. Quebra o protocolo aí, vai. O inferno falou que você não ia adorar. O inferno disse que você não ia nessa noite glorificar. Vai. Pega o focinho do cara de borracha, arrasta ele no chão, adorando a Deus. Já que no palácio não querem me dar atenção, eu vou lá para a comunidade. Eu vou para a casa do velho Obed. Eu vou para a casa do velho Obed. Eu vou para lá, porque na casa do Obed tem reverência. Na casa do Obed tem adoração. Na casa do Obed tem protocolo. Na casa do Obed só vai faminto. Na casa do Obed até vizinho para entrar na casa não pode ser fofoca. Tem aqueles que querem tem fome, aqueles que querem a presença. Aí sabe o que a Bíblia vai dizendo? E é até tema de... Se não for, se não é, já foi. Diga o quê? Tema de muito culto de final de ano. A arca ficou na casa do Obed 3 meses, 90 dias. As igrejas, quando chegavam já ao finalzinho do ano, elas faziam campanha do final do ano, campanha da arca na casa de Obed-edom. Aí a gente pegava a arca,
Leva a presença para dentro da sua casa. Mas o que adiantava a gente fazer as campanhas se aquilo era só um objeto? Porque aquilo é só um simbolismo. Porque a presença de Deus não cabe ali. A presença de Deus cabe aqui. A presença de Deus cabe aí, cabe aí, cabe aí, cabe aí, cabe aí. Mas para a presença estar aqui e estar aí, tem que ter fome. Tem que ter fome, tem que ter fome. E a fome não é essa que se alimenta com uma comida instantânea, rápida. A nossa geração, eu estou falando espiritualmente, ela trocou o que traz segurança por aquilo que é momentâneo. É o Jacó, ou perdão, é o Esaú. Está com fome. O direito era dele, mas ele trocou. O que adianta? Estou com fome agora. Aí, você sabe, aquilo que era para Esaú foi para Jacó. Era para ser Deus, pensamento meu. De Isaac, Abraão e Esaú. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso? Israel. Deus troca o nome do Jacó. Deus está querendo trocar muito nome aqui. A questão é uma só, a gente quer? Há quem diga que o nome Jacó, significado, enganador, suplantador. Não estou dizendo, estou falando que há quem diga. Mas para Deus não. Para Deus, era alguém que tinha a atitude de mudar as coisas. A atitude de não levar uma vida de mesmice. Deus tem tentado mudar tantas pessoas aqui. Mas sabe o que acontece? Por que a gente não muda? Com todo respeito, eu posso falar? Ao invés de eu me preocupar com a minha vida, eu quero me preocupar com a vida de alguém. Se preocupa e foca no teu. Porque até para a gente abençoar alguém, a gente precisa estar bem. Amém ou não? Agora você está aqui. Com todo respeito. E quantos estão aqui dentro com mágoa, com vingança, querendo que alguém se dê mal? Eu estou falando de quem é crente, que está abafando. Eu estou falando da turma que é filho e filha de Deus. Com todo respeito, eu não estou falando isso para brigar, é para te despertar. Nós precisamos voltar a ter fome. Lembra do Ananias da filha? Eles viram alguém ofertando. Vai lá no capítulo 4. No final do capítulo 4 você vai ver José, por codinome Barnabé. Ele oferta, mas ele era levita, ele entregava mesmo. Aquilo que era na vida do José era do José, do Ananias e da Safira, era deles. O que acontece com eles? Deus mata eles, né? Aí a gente conta como o Vinícius pegou aqui na palavra de oferta. Por causa de um conselho, teve uma atitude. E quantos conselhos vêm na sua vida? Aqui do altar, dentro da palavra. Mas você, com todo respeito, a soberba te pegou e você nem viu. Não quero saber disso não. O orgulho chegou e você nem viu. Não. Eles são homens igual a homens. Cara, com todo respeito, ó, estou suando aqui para tentar fazer você entender que se você tiver a atitude de buscar a presença de Deus, Ele vai se revelar a você. Não me responde não. Posso perguntar sim ou não? O que mais te faz vir à igreja? Responde para você. Não responde para mim, responde. Essa é a pergunta, Carol? Essa é a pergunta do Espírito Santo para todos nós. O que nos faz vir à igreja? Tá bom, você não respondeu, não dá para responder não. E não responde não, continua só me ouvindo. Quem de nós chegamos aqui e a intenção do nosso coração foi buscar a Deus de verdade? A nossa geração não busca mais o batismo com o Espírito Santo. Se eu for perguntar aqui, quantos não são batizados? E sabe o que é terrível? É que além de não ser batizado com o Espírito Santo, isso não queima aqui.
Sabe por quê? É uma geração que tem fome do instantâneo. Vou na igreja, o diácono Caio com louvor vai fazer adoração, eu vou me arrepiar. Ah, que presença! Com todo respeito, não desfazendo da presença. É comida instantânea. Porque, posso continuar sim ou não? Na hora da prova, quem te dá a vitória é o louvor ou é a palavra? Na hora da doença, quem te dá a vitória é o louvor ou é a palavra? Na hora da dificuldade, quem te dá a vitória é o louvor ou é a palavra? Não estou menosprezando a adoração, não é isso. Porque quando a dificuldade vem, a gente lembra do Salmo 91. O bicho está pegando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quando você está brigando com alguém, e crente não briga. Aí você, o crente, você vai conhecer o meu Deus, o Deus da Bíblia. Agora, por que a gente não tem essa atitude na madrugada? Na madrugada, obrigado Vini, de botar o diabo para correr. Eu tenho falado isso esses dias, eu tenho falado incessantemente. 24 para 25 eu falei bastante da oração na madrugada. E o ano de 25, eu vim falando incessantemente que nós, eu estou falando nós e eu também. A igreja de antigamente, que buscava um alimento que realmente alimenta, sólido, obrigado. Ela levantava de madrugada. Ela entendia quando dava insônia, perdia o sono na madrugada, que não era insônia, era papai chamando para orar. E entendia. A igreja de antigamente, eu não estou querendo dizer que o que foi passado é melhor não. Eu só estou lembrando aqui de quando a gente chega na igreja, de quando a gente na caminhada, a gente pegava o óleo, pastor, me dá um pouquinho de óleo ungido. A gente sempre teve esse costume. A gente tinha o nosso vidrinho de óleo ungido, a gente colocava, as irmãs pegavam, colocavam na comida, temperava a comida com óleo ungido. Quem sabe tu chegou aqui e foi alcançado porque alguém colocou um óleo ungido na sua comida. Aí fazia o seguinte: vamos ungir os umbrais da porta, vamos ungir os automóveis, os veículos, vamos ungir. Quem é que já chegou, de repente chegou a sua vozinha, estava lá orando a sua bicicleta, orando o seu carro, orando a sua moto. Sabe o que acontece? Que é interessante? Que aquilo que deu certo no passado, parece que para a gente não tem mais resultado. E agora está aqui esse jovem pregador dizendo para você que a gente precisa voltar a ter fome pelas coisas que são de Deus. Isso é coisa de crente, irmão. Você já reparou? Diga o quê? Pregadores da moda de hoje, quando eles vão falar das irmãs de oração, o que é que ele fala? Eu vou chamar as irmãs do coque. Se a gente sabe, não é o coque, a gente sabe que não é o coque, mas aqui ele identifica. Eu falo ou não falo? A gente tinha mesa de consagração. Tem mais por aí? Tínhamos mesa de consagração, cadê o Zé? Não é? E como dava certo, cara? A gente levava roupa, levava a carteira de trabalho, lembra? Chave, carteira, a roupa do... Não é endemoniado não, é a roupa da família. Dava certo. Pergunta, por que paramos? Não, eu pergunto, tu responde, por que paramos? Porque a gente se acostumou com a comida rapidinha. Com todo respeito, e por favor, não estou menosprezando a presença de Deus que está aqui. Não é isso. Por favor, Senhor, muito cuidado eu falo. Mas tem muita gente que só se alimenta com o que recebe aqui no culto. E como, aí entra o que o evangelho falou, como que vai ter aquele alimento sólido na nossa vida? Tem alguém comigo para dizer amém? Vou correr porque eu vou caminhar para o fim, já está dando quase 9h30. Mas sabe qual é a minha vontade, a minha oração nessa noite? Diga qual? É que a gente entenda e tenha fome de Deus de verdade. Sabe, a fome.
Lembra? Duda não lembra, Duda é muito nova. Eu não vivi essa época porque eu não fui jovem na igreja. Mas eu lembro que os congressos de jovens era aquela palavra que, quando Samuel foi buscar Davi, tema de culto jovem: acabaram-se os mancebos? Ou os jovens? Tema de culto jovem era esse. E sabe o que eu diga? O quê? Dava certo. Quantos não foram alcançados? Cara, eu já ouvi cada testemunho. Eu não fui jovem na igreja, mas eu vejo o apóstolo falando. Às vezes a gente conversa da turma que era jovem com ele. Queridos, na década de, eu acho que 70 para 80, né? Eles lançaram um tema: o mundo é proibido proibir. Sabe qual era o jargão deles? Quer saber, sim ou não? Sexo, drogas e rock and roll. Alguém foi num palco, acendeu um baseado, um cigarro de maconha, mandou-lhe a tragada para o céu e falou: essa é para tua, Deus. Década de 70 e 80, acredito que foi nessas décadas surgiu essa doença chamada AIDS. É proibido proibir. Sexo, drogas em rock and roll. Aí, Miguel, cara, eu sempre fui vidrado pela palavra. E até hoje, pode ser o João, o Miguelzinho do Rodrigo, que estiver pregando aqui. Eu tenho certeza que Deus vai usar eles para falar com a gente. Sabe, então eu sempre cheguei e comecei a observar os pregadores. Eu me converti também com a pregação da rádio, que até hoje está lá no meu trabalho. Eu estava conversando com um irmão que voltou para Cristo esses dias. Ele estava chorando, cara. E o cara é segundo sargento da polícia. E ele não me leva mal, mas eu estou chorando. Tu chora daí que eu choro daqui. Porque não é as nossas lágrimas, é a presença de Deus. Está sentindo ela aí? Está sentindo ela aí? Então não aumenta essa fome. Aumenta essa vontade de ter um encontro com Ele. O nosso encontro não pode ser só aqui não, nessas 2 ou 3 horas. 3 horas de culto. A gente já chega com a hora marcada para ir embora. Não, porque eu tenho que trabalhar, mas eu sei. A minha época, eu te falei, eu não cresci dentro da igreja. Mas eu saía na sexta, voltava na segunda. Eu trabalhava todo dia, eu saía do trabalho. A senhora está me olhando, a senhora também fazia isso, né? Aí eu saía, gente, eu estou te falando sério. Tomara que tu não tenha vivido isso. Eu saía na sexta de madrugada, no sábado de manhã eu estava trabalhando. Trabalhava o dia todo de novo, de noite pernoitado de novo. No domingo de manhã estava eu trabalhando pernoitado. E na segunda e no domingo à noite, já não era seresta na sexta. Já não era seresta na sexta, o rock da sexta. Não era o rock do sábado, nem o pagode. Já era o tchotchomeg do domingo, o baile funk que eu ia. Os jovens não sabem o que é isso, graças a Deus. Mas essa geração da década de 80, onde entrou a AIDS. Por que eu falei isso da AIDS? Diga, por quê? Não, mas para gritar. No 3 para gritar, por quê? 1, 2, 3. Porque o apóstolo contou de um testemunho de uma menina que foi jovem com eles. Jesus curou ela de AIDS, cara. Você não dá nem glória a Deus, né? Jesus curou ela de AIDS, irmão. Eu fiquei pensando naquilo. Falei, meu Deus do céu. Você nunca pensou isso? De você orar por alguém e a pessoa ser curada? Eu não sei se você já pensou nisso. Se você não pensou, eu quero te dar um conselho. Comece a sonhar com isso. Porque isso também é de quem tem fome pela presença de Deus, sabe? A gente não tem que sonhar só pelos carros, pelas casas, não. A gente precisa sonhar que as pessoas que a gente vai orar vão ser curadas. Cara, quantas eu ouvi esses dias um irmão falando que ele queria ouvir o pastor Davi Miranda. Talvez você nem conhece, mas o pastor Davi Miranda foi o pastor que fundou a igreja pentecostal Deus é Amor. Aí ele estava se convertendo
E ele falou, eu vou ver, porque alguém falou, o pastor Davi Miranda vai orar, vai lá na igreja. Ele achou que o pastor Davi Miranda ia estar lá em pessoa. Mas eles fizeram um trabalho pela rádio, que em vários lugares tinha gente aguardando a oração. Só que ele não estava em todos em pessoa, mas a voz dele chegou em vários lugares. Posso ouvir o teu glória a Deus? Ele falou que ficou revoltado com aquilo, mas aonde ele estava, ele diz que tinha muita gente. Queridos, olha como é quando a gente tem fome de Deus. Porque quando a gente tem fome de Deus, é que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Sabe, a presença dele vem, a gente tem que ficar escondido, né? Porque a glória dele atrai a gente, a presença dá fome mesmo. Mas não pode ser uma fome só aqui no culto, não. Essa palavra que eu estou te falando, ela precisa te pegar de uma maneira tão possante, tão poderosa, que você precisa ir para a sua casa. Você precisa saber mais quem foi Zadok. Você precisa saber mais quem foi Ananias e Safira. Você precisa conhecer mais da palavra. Uma geração que tem fome de Deus pelo alimento sólido, não o alimento instantâneo. Quando é o alimento instantâneo, quando o culto acaba, você vai para o lado de fora, você conversa um monte de coisa. Aí sabe o que acontece? Tudo aquilo que foi liberado no culto aqui, que não é um alimento instantâneo, é sólido. Mas para mim, é eu que decido se esse alimento aqui, ele vai ser um alimento sólido ou vai ser só nesse momento aqui. Tem gente que sai daqui falando, caramba, que palavra que o irmão Vinícius trouxe na oferta. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Olha que essa palavra que ele pregou está queimando aqui na minha vida. Sabe, eu vou para casa, eu vou pegar Atos 5 e vou dar mais uma repaginada. Sabe o que você vai fazer? Sabe o que a igreja antigamente fazia? Sabe, a gente fazia isso assim, ó. A gente abria a Bíblia e falava, Pai, fala comigo na tua palavra. Lembra. Quem lembra disso aí? A gente precisa voltar a ter fome por essa presença. A gente não pode pregar para a gente aparecer, não. Porque quem tem que aparecer, quem brilhar é Ele. Isso é de quem tem fome pelo verdadeiro alimento, sabe? Isso é de quem tem vontade, sabe, de estar mais próximo dele. Meu Deus do céu, eu não sei quanto a você, eu gosto do grito, eu gosto do ronco, mas eu amo a presença. Eu amo a presença. Às vezes eu estou em lugares, banco, com policiais, militares, com homens de governo, sabe, a lágrima começa a descer, sabe, por causa da presença, a presença que vem, sabe, e eu não sei o quanto eu sou grato a Deus, sabe, é tanto detalhe que tem o testemunho da irmã Marlúcia, cara. Talvez você não tenha calculado o que ela falou. Talvez você não saiba, e glória a Deus por isso. O que alguém tem que enfrentar uma máquina de hemodiálise, 4 horas, sangue saindo e entrando, porque os rins de quem é um paciente renal é aquela máquina que Deus usa para manter essa pessoa viva. E o que aquela pessoa, não, Deus, eu não quero viver isso. E ela começa a falar. Aí quando alguém conta o testemunho, não queima mais em nós, sabe por quê? Porque viramos uma geração do alimento instantâneo. Mas nessa noite a gente precisa quebrar isso e voltar a dar atenção à presença de Deus. Por favor, não seja insensível. Por favor, dê valor ao que Deus tem feito. Ele faz, Ele vai fazer. Porque nós precisamos ter fome de verdade da presença. Uma geração que tem fome de Deus. O interesse dele é agradar o seu Deus. Aí o irmão conta que ele ficou com raiva porque o missionário não estava lá. Mas uma coisa ele tem que reconhecer. Você está me ouvindo para dizer amém? Ele diz que quando saiu a voz nas caixinhas de som, o missionário só falou assim: meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Ele contando que só onde ele estava
Foram mais de 600 pessoas largando muleta, cadeira de roda. Pessoas que estavam respirando com oxigênio, que foram curadas. Sabe por quê? Alguém que era faminto da presença de Deus foi fazer uma oração, e só no cumprimento de paz do Senhor, o Pai, porque quando a gente está com a presença, é assim mesmo, é igual uma caixa d'água, vai botando pelo ladrão, vai transbordando. Olha só, enquanto você começa a dar glória, vai pegando quem está do teu lado, enquanto você vai levantando a mão, quem está do teu lado vai sendo contagiado. Pela presença, pela presença. Faminto de Deus é assim, faminto de Deus é assim, faminto de Deus não se importa com quem está do teu lado, vai falar que tu está gritando, que tu está chorando. Faminto de Deus só tem uma preocupação: eu quero agradar o meu amado, eu quero agradar o meu Pai, eu quero fazer isso aí. Ah, Jesus, presença. Como eu amo esse Deus. Eu não amo só de palavra, não. Perfeito eu não sou e não quero ser. Anteontem, eu tive mais uma prova do quanto Deus ama a gente. O carro começou a fazer barulho. Talvez para você não tenha peso o que eu vou contar, mas para mim é testemunho, para edificar o nosso Deus e talvez edificar a sua vida. Aí quando eu cheguei no mecânico, eu fui embora daqui, o Vinícius falou: o bagulho tá fazendo um barulho, né, bicho? Eu falei: tá. Aí na segunda, quando eu cheguei no mecânico, ele já veio com a chave de roda. Quando ele, talvez você não vai até nem entender, mas para mim é o quanto Deus me ama. Quando ele bota a chave de roda, os 5 parafusos da roda frouxo. Talvez você não tenha entendimento, mas deixa eu te falar. Aquela roda, se saísse, podia matar alguém, podia machucar alguém, podia quebrar coisas. O carro caindo ia quebrar o carro, e quem estava dentro do carro podia se machucar gravemente. E geralmente podia estar eu com a minha família, e de repente, quem sabe, a tua família junto comigo. Aí eu achei interessante, foi que ele apertou e continuou fazendo rack, 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 rack. Eu não parava de falar assim: caraca, caraca. Era o meu glória a Deus na hora. E o mecânico, caraca. Porque eu comecei a ver o que poderia ter acontecido, eu falando assim: meu Deus do céu, quanto livramento. Aí eu fiquei pensando: Senhor, o Senhor deve ter permitido que aquela peça quebrou, porque se não faz aquele barulho, eu não ia ver que a roda estava solta. Deus permitiu que que o carro fizesse barulho, para que eu fosse até o mecânico, aí lá identificasse o problema. Eu não sei se você entende o peso desse testemunho, mas quem sabe eu não estivesse mais aqui. E o Satanás não gosta de mim nem da gente não, né, irmão? Um dia desse quase que eu tombei aqui, lembra? E menos de mês eu te contando de um outro livramento. O diabo não gosta de mim nem da gente não, irmão. Lembra da pastora Bárbara pregando aqui? Que ele não gosta da gente. São demônios territoriais. Sabe por quê? Diga por quê? Porque Deus coloca a gente para caminhar junto. Porque Deus tem nos dado instrução para conduzir a tua vida e a tua família. Eu vou repetir para tu dizer amém. Deus tem nos dado instrução para conduzir a sua vida e a sua família. Às vezes eu falo com pessoas assim: ah, mas eu quero sair da igreja, bicho. Beleza, tudo bem. E nada por causa daqueles que estão saindo agora não. É porque eu sempre penso nisso. Mas tá bem, tu quer sair da igreja, beleza. Talvez você tenha maturidade de sair da igreja e ficar firme com Cristo. Pergunta: seu cônjuge, seus filhos vão ter a mesma maturidade? Eles vão conseguir resistir enquanto não encontram um ambiente saudável? O que eu acho bacana na Leão de Deus é que a gente é bem transparente com todos vocês. Você ouviu o Vinícius dizer na hora do ofertório que eu estava ouvindo pelo Instagram no carro vindo para cá. Ele falou: eu estava na casa do bispo na virada do ano. Ou seja,
Ele sabe quem eu sou aqui e quem eu sou na minha casa. Você sabe quem eu sou aqui e quem eu sou. Eu nunca fui na sua casa, bispo. Você está convidado e convidada a conhecer a nossa casa da bênção, que é um pedaço do céu, como diz a irmã Fátima. Sabe o que eu estou tentando fazer você entender? Diga o quê? Não, conversa não. Vamos tentar entender. Vamos acabar com o instantâneo. Vamos querer a palavra. Anota. Anota. Sabe, como acabar, estuda a palavra, medita. O cara esse dia mandou uma mensagem para mim num vídeo, cara, que eu estava chorando dentro do carro. Porque a presença invadiu toda a nave. Você vai ouvindo Deus falando com você. Tem coisas que acontecem, queridos, que a gente não entende no momento, mas a Bíblia fala que a gente só vai entender depois, se Deus quiser. Eu só tenho certeza de uma coisa, diga o quê? Que Deus cuida da gente nos detalhes. Eu vou repetir para tu dizer amém. Deus cuida da gente nos detalhes. E o que a gente tem visto hoje de pessoas, eu estou falando do nosso time de crente, de pessoas, cara, que tem feito cada coisa. Os conselhos que dão para o outro não é papo de Bíblia, não. É papo do que acha. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que é frustrado ou frustrada porque o casamento não deu certo, deu problema. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque não deu certo no casamento de um, que todos vão ser assim não, cara. Com todo respeito e com a cobertura do sangue de Jesus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois de entregar minha vida para Cristo, foi me casar com a bispa, cara. Eu prosperei depois que casei com ela. É muito difícil estar sem ela. O quanto eu amo estar com ela. O quanto eu tenho vontade de chegar em casa e contar as coisas que aconteceram para ela quando ela não estava perto, cara. Que coisa estranha, né, Caio? Caio vive isso também, Vinícius. Quem é casado sabe. Tomara que saiba. Bispo, eu não vivo isso no meu casamento. Vamos sentar para conversar então. Sabe? Porque casamento não é mar de rosas. Ou melhor, casamento é como se fosse uma rosa. É bonita, mas tem espinhos. Ou seja, tem que saber pegar. Sabe, você tem uma família aí, talvez seu esposo, esposa, filhos, netos. Leão foi casado 40 anos com a irmã Thelma. Não é isso? Irmã Thelma. Você sabia que o nome da esposa dele era Thelma? Eu sei. Sabe qual é o nome disso? Intimidade. Eu sei um pouquinho da vida de cada um de vocês, cara. Às vezes eu erro o nome do filho do Vinícius. É Tiago, às vezes eu chamo de Mateus. O João eu chamo de Davi. Mas fica calmo, tem paciência comigo. Isso é coisa de família. Bispo, onde você quer chegar? Eu quero chegar na sua vida. Que você saia daqui com mais fome de Deus. Pelo amor de Deus, por favor, faz isso para você mesmo. Porque quando a gente lembra do Obed-Edom, eu falei tantas coisas. Falei do Zadok, falei do Obed, falei do Ananias. Mas lembra o que aconteceu na vida do Obed-Edom? Aquele homem que Deus mandou Davi levar a arca para lá. Ele soube respeitar a presença de Deus. A gente precisa saber respeitar essa presença. Sabe, a gente precisa entender que para o tempo que a gente está acessando, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Eu vou repetir. A gente precisa saber discernir que o tempo que a gente está acessando, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. De que tipo, bispão? Eu te explico. Que adianta você acessar um novo tempo se você não consegue perdoar? Caraca, lembra da palavra que diz que não adianta a gente dar pérolas para porcos? Com todo respeito, estou falando a palavra. Se você pegar um porco, botar ele no meio, ele vai querer ficar na lama. É o jeito dele. Agora eu e você somos filhos de Deus. Eu te juro que eu esperava um amém. Eu e você somos filhos de Deus. E o que a gente precisa mudar, bispo? As nossas atitudes, a nossa mentalidade. Porque a gente fala sempre nisso, que existe uma geração nos esperando.
A gente às vezes fala, existe uma geração esperando a gente. Não é não, Duda? O jovem muito fala isso. Tem uma geração que está esperando. Mas desse jeito que a gente está? Lembra que eu tenho falado esses dias que Deus não está preparando a bênção para nós? A bênção Ele já fez. Deus está preparando a gente para receber a bênção. Porque Deus Ele permite a gente ser provado. Às vezes você pede paciência para Deus. Como é que você vai receber paciência? Recebendo a prova da paciência. Às vezes a gente pede dinheiro para Deus. Mas se Deus der dinheiro, me der dinheiro, e a gente não souber administrar, a gente vai jogar fora. Uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, ou pelo menos não tinha, e agora deve estar mudando, se chama educação financeira. Pais que não ensinam seus filhos a administrar o dinheiro. Porque o filho, ele é acostumado a só me dar. Ele não aprende a administrar o dinheiro. Eu estava vendo um pastor falando que mandou o filho para estudar no exterior. Ele falou assim: filho, eu vou te dar uma mesada. O evangelista falou que dar mesada para o filho dele, né? Vou te dar uma mesada. Todo o dia, hipótese, todo dia 5. Se tu gastar antes do dia 5, eu não vou te mandar nada antes do dia 5. Então não gasta. Administra o dinheiro. Irmão, fala a verdade. Se fosse eu e tu, ia dar zebra, né não? A gente ia torrar tudo. Porque, olha, vou te falar. Estou falando eu também. O que aconteceu? O menino gastou antes do dia. E ligou para o pai. Pai, sabe o que é? A geração da gente, ela fala assim, a gente tem uma mania de falar, que eu acho estranha. Eu posso te falar uma coisa? A gente já está falando, né? Então desembucha logo. É que acabou o dinheiro e o quê? Eu não te falei que é dia 5? Ah, mas hoje é 31. Dia 5. Aí, mas eu vou comer o que até lá? Não sei. Olha o conselho do pai. Aproveita para fazer um jejum. Aí, mãe, tu pensou. Se fosse tu, aí, Márcia, tu riu que se fosse tu ia mandar o dinheiro antes. Ia mandar para a Duda antes, lá para as meninas. O cara não mandou. Sabe o que aconteceu? Gerou nele maturidade. Ele teve que jejuar, irmão. Vamos pegar para a nossa vida aqui de pai e de mãe? Quantas vezes a gente deu bobeira para nossos filhos, hein? E às vezes a gente reclama daquilo que a gente plantou. Ei, pai, mãe, não, também é resposta. Os jovens podem dizer amém? O que aconteceu? Ele começou a jejuar. Jejuando. Aí um dia o Espírito de Deus falou para ele assim: vai na cantina da universidade. Ó, aquilo que parecia um terror do pai gerou fome dele por Deus. Pode dizer amém aí? Ele estava jejuando, o Espírito de Deus falou para ele: vai na cantina da universidade. E ele foi. Chegou lá e falou: entra na fila do caixa. Aí ele disse que ele está na fila. Aí o que está na frente ou o que está atrás olha para ele e fala: oi? Só Jesus faz isso, irmão. Eu me alegro com a presença dele. Escolhe ali o que você quer comer. Fala para quem está do teu lado: ter fome de Deus vale a pena. Fala, ele surpreende a gente. E é uma maneira tão interessante da surpresa que a pessoa está sendo usada por Deus para pagar para ele. Ele fala: não, eu não quero não. Porque quando a presença de Deus vem e surpreende a gente, nem a gente acredita no milagre, irmão. Aquilo gerou fome pela presença. Quando ele foi atrás de Deus, Deus se apresentou para ele e a gente conta esse milagre. Aí, um outro milagre da vida dele. O nome dele, Israel Subirá. Filho do pastor Luciano Subirá. Foi casar. Aí, pai. E o pai, eu acredito que tem, porque o sogro parece que tem. E o sogro
é o fundador do MDA que a gente está estudando as nossas células. MDA, Modelo Discipulado Apostólico. Vou casar. E daí? E aí? Mas vou casar, vai casar, você vai casar, você vai pagar casamento, você vai comprar. Mas pai o quê? Quando eu fui casar, o que aconteceu? Mais uma vez, ele teve fome de Deus. Aí Deus deu para ele uma música, que através dessa canção, eu acho que ele tem prosperado até hoje. Sabe por quê? Fome pela presença de Deus. Não seja alguém que se satisfaz com aquilo que é de momento, não. Ditado do mundo, que nem tudo que reluz é ouro, e nem todo mundo que bate nas nossas costas são nossos amigos. Não, isso é instantâneo. Queridos, já estou terminando. Quantas pessoas falaram com a gente, até que se caísse ia cair junto comigo batendo. Tomou na burdoada, já está longe há muito tempo. A gente está aqui perseverando, porque é a graça de Deus, né? Eu nem a gente não, é Ele. Não, eu estou contigo. Está com a gente, mas quando a gente precisa, não está disponível. Quantos eu falei que a pessoa estou contigo, até enquanto eu estava dizendo sim, porque quando eu disse não concordo. Quando eu tentei estabelecer aquilo que Deus colocou, não. Quer exemplo disso? Escola de discípulo. É fácil a gente entender os trabalhos que nós fazemos. É fácil de a gente entender. As pessoas, elas dizem que estão com a gente enquanto aquilo que a gente está fazendo convém a elas. Isso não é estar junto. O nome disso, posso falar sim ou não? É interesse. Não. Nem Deus, Ele gosta disso. Ele quer que a gente esteja com Ele, porque a gente deseja. O evangelista fala sobre isso, que a gente não pode amar a Deus com medo de ir para o inferno. Não. A gente tem que amar a Deus por aquilo que Ele é. E se tem uma coisa que Ele é, um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Né, Carol? Deus, Ele não muda. Jejum não muda Deus. Oração não muda Deus. A leitura da palavra não muda Deus. Muda quem? Muda quem é faminto. Vamos ficar de pé? Quero que você vá para sua casa nesse final de semana com essa palavra na sua vida. E tomara que para você não tenha sido uma comida instantânea. Tomara que tenha sido para você e para mim também um alimento sólido. Olha para mim, pode ter certeza. Pode ter certeza. Nós não estamos aqui para passar um tempo. Nós estamos aqui para influenciar a cultura dessa cidade com a cultura do céu. Olha para cá, faminto de Deus. Invista o seu tempo falando do seu Deus para as pessoas. Bispo, o que eu falo? Vou te contar um testemunho que eu ouvi da irmã Marluce. Olha, quando ela falou, ela foi curada, irmão. Ela já estava indo fazer exame para ser internada, mas Deus ouviu a oração da irmã Marluce. É simples. Você falar para alguém, falar a palavra que o Vinícius trouxe na oferta, irmãos. Que culto abençoado. O culto hoje está sendo uma benção, sim ou não? Que culto abençoado, a presença de Deus, a adoração. Os irmãos que receberam a gente na portaria. Fala desse amor para alguém. Faça discípulos que sejam a imagem e semelhança de Deus. Porque quando a gente é faminto, a gente é a imagem e a semelhança de Deus. Sabe, às vezes acontecem umas coisas. A pessoa estava denunciando a gente lá na loja, cara. Acredito que por inveja, ciúme, sei lá. Aí era muito, aí uma vez a secretária falou assim: o senhor está recebendo muita denúncia, alguém deve estar com muita raiva do senhor.
Eu falei, é mesmo? Poxa, caramba, eu tento ser tão agradável com as pessoas, né? Aí ela fez uma pergunta assim: irmão, pensa se fosse tu, o que você ia responder? Ela falou assim: eu tenho o nome da pessoa aqui, o senhor quer saber? Na mesma hora eu falei: eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, sabe por quê? Porque eu não quero alimentar raiva no meu coração. Não precisa. Não precisa. A gente não precisa pagar mal com mal, não. A gente paga o mal com bem. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas, cara. A gente precisa entender que isso é evangelho, amém ou não? A gente precisa entender que quando a gente faz isso, a gente está fazendo discípulos para Jesus, porque tem alguém vivendo. E pode ter certeza de algo: eu não falo isso porque eu quero ser melhor do que ninguém. Não quero. Eu falo isso porque eu entendo que a Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, sabe? E a gente precisa entender isso. A gente estava no hospital, hoje eu contei isso e vou repetir. Aí a menina, a esposa do rapaz, o rapaz estava internado lá. Eu acho que era problema de coração, irmão. Olha só, para a gente terminar. Estou te contando um testemunho, porque eu acho que evangelho é isso. Se tu não pensa, é teu pensamento. Aí a esposa do rapaz me deu o telefone para falar com o familiar do meu amigo que está internado lá. Porque ela tinha, eu comecei a falar. Aí a bispa fala que quando eu saí, porque eu saí para conversar, que o marido dela falou: pô, esse cara é inconveniente. Foi falando um monte de nome, pegou o telefone, é abusado. Aí, e quando eu voltei, tá a bispa: devolve esse telefone. Você sabe que a bispa é mais, né? Devolve esse telefone, ele está falando mal de tu aí. E pá. E eu falei: calma, porque papai quer trabalhar. Posso ouvir mais um glória a Deus? Aí eu falava com Cosme e falava com ele. Falava com Cosme e falava com ele. Falava, e a bispa fazia assim: tu vai direto para o céu. Aí eu, calma. Aí eu falei assim: meus amigos, né? Foi me dada a oportunidade. Meus amigos, eu não sei vocês, mas nós vamos orar pelo Cosme. Mais alguém aqui quer oração? Tá. Eu quero. Aí, quando acabamos de orar, tchau, Deus abençoe. Olha o que estava falando mal. Vai com Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Com todo respeito para você que está aqui, que assiste a gente na internet. Para mim, evangelho é isso. É não pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Posso ouvir o teu glória a Deus? Quero que você leve essa presença, essa fome para a tua vida, sabe? Quero que você externe a presença de Deus. Cara, João 3,30, que ele cresça, a gente diminua. Eu sei que o grito é bom, o ronco é bom, mas está na hora das pessoas começar a olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Sabe? Chega de briga de um colégio, briga em família, chega! O diabo não gosta da gente porque a gente tem família. Então faz o seguinte: quando você estiver com a sua família, pelo amor de Deus, gente, dá um beijo nela. Se for na hora, isso, Vini, chama na catraca mesmo, aprende rápido. Quando você estiver lá, que se for fazer a sua refeição, junta a tua família, meus irmãos. Mas eu, quando for fazer aquele galo, pega o Gabriel, o seu Irani, junta aí, ora junto, cara. Duda, faz isso com a tua mãe, com a tua família. O Gabi, Aninha, Maria, cada um de nós faz isso, cara. A gente estava almoçando lá hoje, sabe, estava eu, meu cunhado, meu genro, a gente estava lá, sabe, sabe essa presença que está aqui, ela foi lá também. Eu falei: a gente tem uma família e a gente precisa cuidar dessa família. Você tem uma família, cuida da sua família, cuida dela, cuida. Sabe, que já imaginou você chegar em casa agora brigando com quem está lá? Aí vai dizer que você nunca ouviu assim: você veio da igreja mesmo? É porque a gente é assim, a gente era assim. Mas agora eu estou falando que a gente precisa ter fome dessa presença. Sabe, chegou o final de semana, irmãos, e que o Eterno inunde a gente com a presença dEle. Espírito de Deus, muito obrigado por essa noite.
Pai querido e amado, como é bom, Pai, estar na Tua presença e ter fome de Ti. Senhor, gera em nós mais fome e mais sede pela Tua presença. Gera em nós, ó Pai, essa fome, essa fome, essa fome, essa fome, essa fome, essa fome, até que nada mais importe, Senhor. Senhor, nós precisamos fazer discípulos, Pai, discípulos conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança. E às vezes, ó Pai, o espírito humano, ele faz a gente ficar com raiva um do outro. A gente tem vontade de brigar, Pai, cada pensamento. Mas hoje, Senhor, nós viemos aqui para aprender de Ti, Senhor, nessa noite. Que a gente não precisa, Senhor, se desfazer de ninguém. A gente só tem que ter fome pela Tua presença, Deus. Porque a Tua glória nos satisfaz, Senhor. Senhor, e essa presença, Pai, ela vai chegar na vida de outros. Porque, Senhor, não é a gente, não é o nosso nome. Mas, ó Pai, é que o Senhor cresça e a gente diminua. Senhor, firma nossos pés, a nossa vida no Teu caminho, na Tua vontade e no Teu querer. Blinda-nos, ó Pai, pelo sangue de Jesus. E leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, para esse final de semana, mediante a Tua palavra que diz que, agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Pai. Que a graça e a paz